lembra como é que Paulo disse isto em Romanos 7, 1 a 4, quando ele fala da analogia do casamento? Vamos lá, os mais antigos sabem, os mais novos vão aprender. Ele diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida, lei de Moisés, sacrifícios, jejuns, vigílias, batismos. E diz no versículo 2: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está desobrigada da lei conjugal. Versículo 3: de sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Quem é esta mulher aqui? Pastor, isto é uma analogia de um casamento de um homem com uma mulher? Não. Isto é uma analogia da igreja e o sistema religioso. Essa mulher é a igreja, chamada igreja. E diz que esta igreja, a igreja de Jesus, sabe que Jesus tomou sobre si o pecado, se tornou nossa propiciação, pagou pelo preço do pecado, morreu e ressuscitou. Portanto, nós não servimos a um Deus morto, nós servimos a um Deus ressuscitado. Mas se eu estiver agarrado ao que morreu, se eu estiver agarrado a Moisés, se eu estiver agarrado à lei, quando todos deveriam de viver o pacto da graça, o que a igreja se torna? Adúltera. Adúltera. E se já é feio um adultério humano, imagine você espiritual. Então, a igreja que deveria de viver o ressuscitado, um cristianismo pungente, feliz, alegre, um cristianismo de vida em abundância, se torna uma igreja que se prostitui, uma igreja que adultera porque está agarrada ao morto. Jesus disse isso a Paulo: a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecermos segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. 2 Coríntios 5,16, já não o conhecemos. Então Deus disse: não me conheça nos dias da minha carne, porque ali eu estava no cumprimento da lei. Aqueles meus 3 anos, dos 30 aos 33 anos, eu estava cumprindo a lei. Eu carreguei sobre mim o pecado da humanidade, até que finalmente eu fui levado a um monte chamado Gólgota. Gólgota quer dizer caveira no original. E ali o Senhor expiou os nossos pecados, derramou o seu sangue, foi ferido, foi transpassado, teve uma coroa de espinhos. Ali se completou o plano da salvação. Ele foi levado a um túmulo. 3 dias depois ressuscitou. O túmulo está lá vazio. Até fazem comércio dele hoje. Quem quiser entrar tem que pagar. Então o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Ele disse: eu não quero que você se agarre ao que morreu. Se você se agarrar ao que morreu, você estará em adultério. Você tem que viver como? Diz o versículo número 4: meus irmãos, também vós morreis relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Diga: a outro. Quem é esse outro? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aí sim você vai frutificar para Deus. Pastor, por que o senhor não faz uma via crucis aqui? Por que o senhor não faz um caminho de cinzas, para nós sairmos com uma cruz nas costas de sofrimento, amado? Ele se fez pecado para que nós nos tornássemos justiça de Deus, amado. Ele se fez pecado.